O direito regula o mercado. Patiucanes inverteu essa frase. E a inversão muda tudo que você faz quando redige, por exemplo, um contrato. Se você acha que são coisas separadas, fica aqui até o fim desse episódio para descobrir se isso é verdade ou não é. Existe uma situação que todo jurista conhece. O réu mais perigoso para o sistema não é aquele que viola a lei, é o que usa a lei contra o sistema. Rosa Luxemburgo usou. Transformou o banco dos réus em palanque. O Estado respondeu com a Schutzhaft, prisão sem acusação, sem julgamento, sem prazo. O direito havia sido suspenso. Patiucanes tinha uma teoria para isso. Não era coincidência, era estrutura. E essa teoria lhe custou a vida. Não porque ela estava errada, mas é porque estava certo demais para o Estado que ele mesmo defendeu e ajudou a construir. Como um jurista que criticou a forma jurídica burguesa morreu exatamente por falta do que ela prometia oferecer. Moscou, 1924, a União Soviética tem 7 anos. O debate central não é filosófico, é operacional. O direito deve ser preservado, transformado ou superado. Eugene Patiucanes publica nesse ano a Teoria Geral do Direito e o Marxismo. Não é manual, é uma pergunta radical. De onde vem a forma jurídica? Por que o direito tem uma estrutura e não tem outra? O ponto de partida é marxista. O direito não é uma realidade eterna, neutra ou natural. É uma categoria histórica, uma forma, ligadas a formas específicas de produção, de troca e de propriedade. Assim como a mercadoria é uma forma típica do capitalismo. O sujeito de direitos também é uma forma típica da sociedade burguesa. Não existia sempre e não existirá para sempre. A tese central de Patiucanes: para trocar as mercadorias, os proprietários precisam se reconhecer mutuamente como iguais perante a troca, como livres para dispor do que possuem. Esse reconhecimento recíproco não é uma invenção de um legislador, é uma necessidade estrutural da própria troca, do comércio. Daí nasce a forma jurídica, não o contrário. A forma jurídica não regula a troca de mercadorias. Ela emerge da própria estrutura da troca. Um exemplo concreto: o trabalhador e o patrão aparecem no contrato de trabalho como sujeitos livres e iguais, cada um com direitos e obrigações recíprocas. Isso é o que o contrato declara. Um precisa vender a sua força de trabalho para o outro sobreviver. O outro detém os meios de produção e pode esperar quanto quiser. A igualdade jurídica formal encobre uma grande desigualdade material real. O direito organiza essa relação como se elas fossem iguais, com vontades iguais, trocas iguais. Não está mentindo, mas está funcionando. Para Patiucanes, o sujeito jurídico é o reflexo jurídico do proprietário de mercadorias. O indivíduo aparece perante o direito como livre, igual, proprietário, mesmo quando está submetido a relações materiais de subordinação e dependência. O direito promete uma universalidade. Todos são iguais perante a lei, mas funciona dentro de uma sociedade que atravessa por um corte de classe, propriedade e exploração. O sujeito de direito abstrato não tem classe, não tem gênero, não tem raça. O sujeito de direito concreto tem tudo isso. E o direito trata os dois da mesma forma. No Instituto de Direito Soviético, em Moscou, 2 juristas tratavam um debate real. Piotr Stuttgart, o predecessor dele, do Patiucanes, porque para Stuttgart o direito é um sistema de relações sociais correspondente aos interesses da classe dominante. O direito socialista seria um direito de classe proletária, um direito diferente, não a ausência do direito. Já o Patiucanes discordava na raiz dessa formulação. Para ele, o problema não era o conteúdo do direito, era a própria forma jurídica. A forma jurídica que está ligada estritamente à troca de mercadorias. Um direito proletário que mantém a forma jurídica mantém também a lógica baseada na troca. Portanto, mantém as condições do capitalismo. Stuttgart morreu em 1932, de causas naturais, antes dos expurgos stalinistas. Patiucanes continuou. Para Patiucanes, o Estado aparece como árbitro neutro, mas garante
as condições gerais da reprodução social capitalista. A coerção não desaparece no direito. Ela é racionalizada, formalizada, apresentada como legalidade. O direito penal, para Patiucanes, é a forma jurídica da vingança socializada, uma equivalência entre crime e pena que repete a lógica da troca mercantil. Você cometeu um crime no valor de 5 anos. Você paga 5 anos de liberdade. Se esse tipo de análise de estrutura oculta do direito, que faz você usar isso em todos os dias, mas não sabia, porém você quer entender mesmo a fundo, o trabalho completo tá lá no meu site quetes.me. Lá você encontra a série dos livros Filosofia do Direito da Humanidade e muitos outros. A tese mais radical de Patiucanes: numa sociedade comunista desenvolvida, o direito tenderia a desaparecer. Não se trataria de criar novas leis socialistas, mas de superar as condições que tornam necessária a forma jurídica. Se o direito está ligado à troca mercantil, à propriedade privada, ao Estado como garantidor de uma exploração de uma sociedade sem classes, tenderia a superar o próprio direito como uma forma social. Os litígios não se resolveriam por tribunais, mas pela política, pela comunidade, por formas de organização coletiva que dispensam a mediação jurídica. Em 1924, essa tese era revolucionária. Em 1936, era altamente perigosa. À medida que o Estado soviético se fortalecia, a ideia do desaparecimento do direito tornou-se politicamente suportável. O regime precisava de um direito forte, centralizado, funcional ao Estado, não de um direito em vias de desaparecer. Vitinsky acusa Patiucanes publicamente. Sabotagem jurídica, desvio trotskista. Na verdade, ele é um inimigo do povo. Essas não eram as categorias acadêmicas, eram sentenças. Patiucanes fez autocrítica pública, tentou recuar, mas não foi suficiente. Em 1937, Patiucanes desaparece dos registros, sem acusação pública, sem julgamento, sem defesa, sem contraditório. Em setembro de 1937, a execução é confirmada em registros internos. O homem que teorizou o desaparecimento do direito morreu pela ausência de tudo que o direito promete: acusação formal, defesa, contraditório, desvio de processo, limite ao poder do Estado. A ironia de Patiucanes não é simples. Não prova que o direito burguês é justo, mas não prova que o marxismo estava errado. Prova algo mais preciso e desconfortável. Nenhum projeto político pode tratar os freios jurídicos do poder como um detalhe secundário. O direito é contraditório, pode reproduzir dominação, mas sua ausência pode abrir um caminho muito pior para formas ainda mais brutais de poder. Patiucanes estava certo. O direito burguês emerge da troca de mercadorias, carrega os limites do sistema que produziu. Mas o devido processo, o contraditório, o limite ao poder do Estado são conquistas que nenhuma sociedade deveria abandonar enquanto aguarda as superações das condições que os tornam desnecessários, que pode ser inclusive uma utopia. O direito regula o mercado? Patiucanes mostrou que a pergunta está invertida. O mercado produz a forma jurídica, mas mostrou também, pela própria trajetória dele, que desconfiar do direito não é a mesma que dispensá-lo. Talvez a grande lição de Patiucanes seja essa: o direito pode nascer das contradições do capitalismo, mas os limites ao poder do Estado são uma conquista que nenhuma sociedade deveria abandonar. A crítica é pensar que, mesmo com o que aconteceu com Patiucanes, tem juristas renomados marxistas no mundo inteiro que ainda defendem a subtração do direito e apostam na política como solucionadora de problemas de autoridade. Patiucanes, depois do que ele viveu, tenho certeza, não defenderia isso de novo. Obrigado, até o próximo vídeo. Este é o episódio 4 da série Direito como Dominação. No próximo episódio vou falar um pouco sobre Mao Tse-tung e Deng Xiaoping, que tentaram operacionalizar o que Patiucanes teorizou. Direito sem a forma mercadoria, tribunais sem código, justiça sem sujeito. Os resultados foram o que Patiucanes não previu. A série completa está na playlist do canal. Se faz sentido você acompanhar, então se inscreva.